E para continuar, a gente vai tratar de um tema que tem sido muito solicitado, inclusive, para entrar na agenda de todos os nossos eventos, que são os impactos da reforma tributária no mercado de construção, de incorporação e de loteamentos. E para isso, nada melhor do que receber um dos especialistas aí no Brasil, referência no Brasil em tributação, que é o Rodrigo Dias, sócio fundador da VBD Advogados, professor e membro do Conselho Jurídico do Sinduscon de São Paulo. O Rodrigo já está aqui na tela com a gente. Rodrigo, muito obrigado por tirar aí 40 minutinhos do almoço, do seu almoço, da sua manhã, para compartilhar um pouco da sua experiência, o que vocês têm visto em relação à reforma tributária aqui com o pessoal que está assistindo a gente. Obrigado pela pergunta também no último painel. Bom dia a todos, prazer imenso estar aqui com vocês, Smartos. Obrigado pelo convite, Leonardo, Lucas, o Guilherme também. Prazer sempre muito grande estar aqui com vocês e aprendendo com vocês aqui. Não consegui entrar mais cedo para assistir a palestra anterior inteira, mas peguei um pedacinho dela e você vê como esse tema tributário tem reflexos muito importantes no dia a dia das empresas, né? Acho que uma experiência muito interessante, eu fiquei bastante bem impressionado com a Tec Verde, né? A forma como eles têm feito a operação deles, e como a questão tributária muitas vezes é definidora de você fazer um projeto com mão de obra ou um produto. E a gente vai falar um pouquinho disso dentro aí do nosso bate-papo de hoje aqui. O Leonardo, acho que as pessoas vão mandando perguntas, se você quiser me interromper durante a apresentação, fique à vontade. Tá? Vou deixar melhor, Rodrigo. Eles vão mandando aqui no chat do evento, e aí posso fazer ao final, ou se quiser que eu vá enviando aqui, colocando na tela, sem problema. Se você quiser colocando, a gente vai tentando fazer, eu vou tentar já respondendo para não deixar tudo ao final. Combinado. Eu acho que a gente tem mais dinamismo aqui. Fechado. Você vai utilizar uma apresentação, certo? Eu vou tentar ver se eu consigo aqui. Apertar no share screen ali e escolher a tela que você quer compartilhar. Eu só preciso colocar a apresentação aqui na tela lateral aqui, então. Deixa eu ver se ela vai ficar aqui. Se ela fica aqui na apresentação dos slides. Se vocês conseguem. Está compartilhado? Está na tela já, Rodrigo. Agora vou deixar contigo a bola e eu vou ficar aqui no backstage. Conforme for chegando pergunta, então eu coloco aqui no private chat e vou subir na tela. Combinado? Tá combinadíssimo. Então, agora é contigo. Obrigado de novo, Rodrigo. Muito obrigado. Bom, vamos lá então. A ideia hoje é a gente passar um pouquinho sobre os projetos em andamento de reforma tributária. Acho que a principal pergunta que a gente faz quando a gente trata de algum tipo de reforma é qual é o objetivo dessa reforma, o que a gente quer alcançar com uma reforma tributária. E há muita confusão sobre isso, né? Porque muita gente acha que uma reforma tributária pode trazer, por exemplo, uma redução de carga tributária, ou uma reforma tributária pode trazer uma complexidade maior, ou uma simplificação maior. Por conta disso é que a gente precisa partir de uma discussão de reforma tributária, olhando efetivamente quais os objetivos que nós, como brasileiros, queremos de uma reforma tributária. Porque é isso que a gente tem que exigir dos nossos governantes, né? Este é o objetivo de você preparar ou trabalhar em cima de uma reforma tributária. Então, algumas coisas que são objetivos declarados, tanto pela PEC 45 quanto pela 110, e até mesmo agora pelo próprio governo federal, que entrou no jogo, e a gente vai ver como é que o governo federal entrou no jogo. Mas quais são esses objetivos declarados? Então, o primeiro tema é alta complexidade, custo de compliance, né? Existem estudos internacionais, Doing Business Brasil, que mostram que o Brasil é um dos países, é o campeão de tempo de para administração e atendimento de obrigações acessórias. Então, esse é um objetivo declarado. A gente precisa melhorar essa condição, tornar o processo de apuração tributária mais simples. Segunda coisa, a quantidade de processo administrativo e judicial. Hoje, o judiciário é abarrotado de processos fiscais, e isso traz um custo de manutenção do judiciário, de discussão muito grande para os brasileiros e para o Estado brasileiro.
Terceiro item, guerra fiscal, né? Então, Estado contra Estado. O Estado de São Paulo é contra um benefício criado pelo Estado do Paraná, que tentou levar uma empresa para lá. E a gente tem exemplos clássicos disso. Acho que um dos principais é o caso da Ford, que saiu lá do Rio Grande do Sul, na última hora, para ir para Camaçari, por conta de benefício estadual. A outra é a guerra fiscal entre Estado e município, gancho aqui com a Tec Verde. O que eu faço de operação é serviço ou é mercadoria? Né? E hoje a gente tem uma confusão, né, um ponto aí de intersecção sobre isso que é muito grande, e de fato isso traz uma complexidade maior para o nosso sistema, e a gente precisa saber lidar com isso e buscar soluções para uma reforma que vá nessa linha. Terceiro item, neutralidade fiscal. Então, a forma de realizar a atividade econômica, também vou fazer o gancho aí com o que a gente acabou de falar, ela não deveria interferir, o aspecto tributário não deveria interferir. Eu construir um prédio com mão de obra própria, ou terceirizada, ou industrial, não deveria, o aspecto tributário não deveria ser um fator determinante para essa decisão. E sim, a qualidade da empresa, a qualidade do produto, a velocidade, enfim, outros temas. Segurança jurídica, a gente precisa tornar o país mais atrativo para investimento, isso é fundamental, né? A gente está vendo aí briga que isso tem gerado no mundo inteiro, então a gente precisa trazer mais investimentos para o país, e a manutenção de carga tributária. Então esses são os objetivos declarados tanto pela PEC 45 como pela 110, e o governo também, quando apresentou seu projeto de reforma, também foi nessa linha. Vamos dar uma olhada nos projetos em andamento para botar todo mundo na mesma página. O governo federal apresentou recentemente, né, isso foi objeto de muita matéria em jornal, o projeto, né, a forma como ele vai caminhar com a reforma tributária. Então, a primeira questão o projeto do governo está dividido em 4 fases. A primeira fase é a criação de uma contribuição sobre bens e serviços com uma alíquota de 12%, e que eu vou juntar PIS e COFINS em uma contribuição só, para criar uma contribuição no modelo IVA, Imposto de Valor Adicionado. Como é que isso funciona? Um formato que a gente chama não cumulativo. O que isso quer dizer? Tudo que eu prestar de serviço, de vender de mercadoria, qualquer operação da minha atividade empresarial, vai ter a incidência, né, sendo ela ligada à minha atividade, de um tributo dessa contribuição, dessa CBS, a uma alíquota de 12% sobre o valor dessa receita. Mas eu tenho direito a créditos dos meus insumos. Que crédito? O que vai me dar crédito? Aquilo que tem nota fiscal. Basicamente é isso, para não ter complexidade aqui na explicação. O que eu tenho nota fiscal, na entrada na minha empresa, aquilo que eu consumo, seja o que for, não precisa nem estar ligado diretamente à atividade da empresa, isso, o projeto foi bastante amplo, o que é interessante. Óbvio que não admitidas situações, né, de fraude ou simulação, mas aquilo que tiver de entrada, eu passo a ter crédito. Isso tira aí um contencioso grande sobre aquilo que é crédito ou que não tem crédito. Essa CBS ela tem um cálculo por fora, ou seja, a gente vai deixar de ter aquela situação de cálculo por dentro, né, que a gente não sabe o que tem de tributo na operação. Então, a gente passa a ter mais consciência do tributo pago em cada operação. Eu dou um exemplo básico disso. A gente sabe exatamente quanto a gente está dando de gorjeta quando a gente faz num restaurante. Está lá 10% ou 13% do valor da conta. Então, a gente sabe exatamente. O tributo não é assim. A gente tem que fazer um cálculo por dentro para chegar no preço final. Então, isso traz mais transparência. Essa é a primeira fase, é isso que foi divulgado agora pelo governo, e a gente vai olhar o que isso pode interferir do ponto de vista de reflexos na nossa atividade imobiliária. Segunda fase, modificação do IPI, passa a ser um imposto seletivo, um imposto que vai incidir sobre bebidas, cigarros, situações que o governo entende que devam ter aí algum tipo de tratamento especial. A terceira fase, que é uma fase bastante importante para a gente também, é a tributação de dividendos, né, com extinção de algumas isenções do imposto de renda retido, do imposto de renda das pessoas físicas, perdão. A quarta fase, também fundamental para o nosso setor, a desoneração de folha.
com a criação de um tributo sobre transações eletrônicas, e a gente não sabe muito bem como é que isso vai andar. A gente vai falar já de um pouquinho de cada um desses itens quando a gente for olhar isso especificamente para a atividade imobiliária. Mas esta é a proposta do governo, dividida em fases, com a primeira fase com a criação da CBS. O projeto da Câmara, que é a PEC 45, ele já traz aí algo mais concentrado ou consolidado. A ideia dele a ideia do projeto da Câmara é a criação de um IBS em nível nacional. Lá, o do governo, esse imposto sobre consumo, ele só é feito no nível federal. Portanto, ICMS e ISS continuariam existindo pelo projeto do governo. Aqui na PEC da Câmara, na 45, todos os tributos, né, ICMS, PIS, COFINS, IPI e ISS, passariam a ser um único tributo chamado Imposto sobre Bens e Serviços. E também com a existência daquele imposto seletivo, que é o IPI lá, da proposta do governo. O que é importante para a gente aqui? Uma alíquota hoje, né, que eles estão divulgando, mas a gente não sabe muito bem qual é essa alíquota, porque isso não está efetivamente no texto apresentado, de 25%. Um prazo longo de transição, né, de 10 anos, e que você vai reduzindo o sistema atual e aumentando, né, a aplicação do sistema novo. E acho que o principal, com a extinção de qualquer tipo de sistema tributário diferenciado ou de benefícios, com a aplicação dessa alíquota flat para todas as atividades que estejam relacionadas a consumo. Terceira proposta, a PEC do Senado, a 110, muito na linha da PEC 45, mas um pouco mais ampla, ela trata de outros tributos também, e aqui alguns modelos, algumas questões mais específicas, que é o que eu vou me concentrar aqui para dar de diferença para vocês. A PEC 110 admite a existência de sistemas diferenciados. Ao invés de um IBS só nacional, eles estão trabalhando com o chamado IVA dual. Então, você vai ter um tributo federal sobre consumo e um tributo estadual e municipal sobre consumo. E aí você consegue aí ter distinções a respeito disso. Então, acho que o que é importante para a gente saber aqui de diferença da 110 com a 45 é que a 45 é um único tributo, a 110 você vai ter esse IVA dual, e para a gente, na 110, a possibilidade de existência, né, no texto de hoje, de sistemas diferenciados ou tratamento diferenciado para alguns setores. Bom, feito esse apanhado geral, a pergunta que eu acho importante fazer para vocês, a gente já, acho que, sabendo dos objetivos, né, que a gente declarados da PEC 45 e da 110, será que a gente vai atender esses objetivos? Primeira questão é se haverá um sistema de transição, né? A gente vai ter transição do sistema atual para o novo sistema. A gente vai ver que para as operações imobiliárias isso é fundamental, especialmente, por exemplo, para operações de locação. Ao fazer essa transição, a gente vai conviver com dois sistemas distintos. Será que isso atende àquilo que a gente falou, que é um objetivo, que é a diminuição de complexidade? Possibilidade de você ter mais alíquotas, né? Porque na medida em que você tem, ainda que seja um IBS só ou um dual, os estados e os municípios poderão fazer a chamada alíquota adicional a esse sistema. Ou seja, eu vou ter uma alíquota de 25%, mas São Paulo pode acrescentar mais 1% em cima desse 25%. A cidade de Curitiba pode acrescentar mais 2% em cima daquele 25% destinado ao município, né, às operações realizadas no município de Curitiba. Então, será que a gente vai ter mais simplicidade? A outra pergunta um dos objetivos declarados é a manutenção de carga tributária. Será que é isso que a gente quer? Né? Lembrar agora um pouco as discussões aqui que estão na pauta dessa semana sobre reforma administrativa. Talvez a gente precise discutir um pouco o tamanho do Estado antes de falar o que a gente quer de reforma tributária ou o que a gente necessita de reforma tributária. Isso é fundamental. As três propostas, elas certamente trarão
mesmo com manutenção de carga tributária, porque não é manutenção de carga para setor, é manutenção de carga total. Então, isso significa dizer que alguns setores terão preço impactado. O setor de serviços é um dele, isso vai acontecer. E a pergunta é, será que a gente quer isso? Será que o consumidor final pretende ou deseja pagar mais por serviço em relação à mercadoria, em relação ao produto industrial? Isso é uma questão que é importante a gente entender se faz sentido ou não e o reflexo que isso pode gerar para a economia. Outro tema importante, também uma regra de transição, como que vão ficar os contratos de longo prazo? Questão da alíquota única. Aqui é um tema fundamental para a gente. A gente não paga alíquota, a gente paga imposto, a gente paga o valor do tributo lá no final do dia na conta. Se eu tenho um sistema que gera crédito muito mais para quem consome insumos de outras empresas, porque lembra que eu falei que o que vai gerar crédito é a nota fiscal. Se eu tenho esta situação, certamente quem hoje tem a sua atividade baseada em folha de pagamento vai ter um aumento de carga tributária. Então, será que isso não fere esse sistema, né, em relação à capacidade? Então, é um questionamento que a gente deve fazer. E, fora isso, alguns temas relacionados à própria arrecadação dos entes federados, né? Os grandes municípios, em algumas dessas reformas, vão perder muita arrecadação. E isso é algo que a gente também deve levar em consideração. Quando a gente olha, eu trago um questionamento bastante importante, né? Que é assim, dentro dessas reformas, quem que vai ser beneficiado e quem vai ser prejudicado? Isso é um tema que é fundamental a gente entender. E quando a gente olha para isso, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas olha esse gráfico que interessante. Quase aí, vou colocar 3% só das empresas, que são optantes do lucro real. 97% das empresas ou é lucro presumido, ou é simples, ou, né, são imunes e isentas. Essas reformas, elas atingem especialmente a complexidade relacionada às empresas que são optantes do lucro real. Então, será que a gente precisa disso? Será que eu não vou trazer mais complexidade para as empresas de lucro presumido, por exemplo? Então, é algo que a gente tem que pensar se faz sentido ou não. E o contraponto disso, né? Eu vou mexer em 97% das empresas na medida em que quase 80% da arrecadação está relacionada àquelas empresas de lucro real. Então, qual é o objetivo disso? Será qual é o efeito de dinheiro na mão do Estado mexendo em 97% das empresas? Isso é algo que também a gente precisa pensar. Do ponto de vista de contencioso, a mesma situação. Quando a gente faz a análise dos temas de decisões nos tribunais, praticamente o que atravanca os tribunais, isso vai certamente interferir para eles. Mas, volto a dizer, isso é lucro real. Estou vendo aqui que o Josué está fazendo uma pergunta sobre o RET. Josué, eu vou responder isso para você na sequência. Para quem aderiu ao RET, vai mudar? Depende da reforma que a gente vai prosseguir. E eu vou responder isso para você nos próximos slides. Vamos olhar aqui agora, né? Acho que essa introdução era importante para trazer esse cenário dos projetos em andamento e colocar um pouco em vocês aí uma formiga na cabeça, né? Pensar um questionamento sobre se faz sentido mesmo a gente seguir com a reforma A, B ou C e o que a gente quer dessa reforma. E a pergunta do Josué é muito nesse sentido, né? Pô, eu quero ficar no RET, eu não quero que mude minha vida. Então, acho que isso já é um indicador daquilo que a gente tem de questionamento. Como é que fica para o setor imobiliário? Acho que a primeira coisa a gente precisa entender, quando a gente fala de setor imobiliário, existe uma confusão muito grande. A gente tem trabalhado muito isso via CEBIC, Sinduscon, Secov, Abrainc, todas as associações, para mostrar para o governo que loteadora é uma coisa, imobiliária é outra coisa, material de construção é uma coisa. A gente tem diversas atividades que são distintas e o impacto sobre elas numa reforma tributária, ele é distinto também. Então é fundamental a gente entender isso. Quando a gente traz essa noção de diversas atividades,
é importante a gente olhar para saber, bom, o que significa, então, quando eu tenho uma criação de um tributo que é sobre receita, que é essa CBS ou esse IBS, né, que é essas reformas, esse imposto sobre consumo, esse IVA, ele vai incidir sobre a venda, né, de um serviço, uma operação da empresa. O que significa ter a existência desse novo tributo juntamente, né, coexistindo com uma tributação sobre mão de obra? Porque isso é fundamental a gente analisar na medida em que algumas dessas atividades que eu apontei para vocês, como, por exemplo, uma construtora, uma administradora de imóveis, uma imobiliária, ela tem a sua atividade, o seu insumo baseado em folha de salário. Então, para essas empresas, uma reforma nesse sentido gera um impacto diferente. Então, o que vai acontecer se a gente for olhar para isso? Ponto importante: mão de obra não vai gerar crédito nem para a CBS, projeto do governo federal, nem para o tal do IBS. Então, a mão de obra não gera crédito para esse imposto sobre consumo. Se eu considerar que eu tenho, em média, hoje, uma tributação já existente sobre folha de 28%, né, em cima de INSS, SAT, esses sistemas todos, olha que interessante, eu não sei se vocês conseguem, se está visível para vocês, em termos de tamanho da tela, mas o que acontece aqui? A gente fez um estudo com um cliente, pegando duas situações aqui, né? É o mesmo produto, só que é uma empresa automatizada e uma empresa que está baseada em funcionários, né? E elas produzem exatamente a mesma coisa, ao mesmo custo, para a gente tentar tirar as externalidades aqui e tentar apontar exatamente só o risco, que o efeito de você fazer isso de uma forma industrializada ou via mão de obra. Quando a gente faz isso, você tem uma diferença de custo, vocês vão ver aqui, né, o custo fiscal da empresa automatizada, ele está aqui em torno aqui, né, de R$ 105,6. E o custo fiscal total da empresa, baseado em funcionários, R$ 156. Então, nitidamente, você tem uma diferença. Eu estou produzindo a mesma coisa, com a mesma lucratividade, com o mesmo custo de produção, só que um baseado em máquina e outro baseado em mão de obra. Essa diferença de custo fiscal é de cerca de 48%. Poxa, se eu tenho uma diferença de cerca de 48%, só pelo fato de estar usando mão de obra ao invés de sistema automatizado, é evidente que eu tenho uma situação aqui que não gera uma neutralidade. Eu estou deixando de atender um dos princípios da reforma tributária, né, daqueles princípios declarados. Então, o que eu quero dizer com isso para vocês? É fundamental olhar para a tributação da mão de obra, porque senão nós vamos ter reflexos indesejados por conta da adoção de um IBS ou de uma CBS. Vamos olhar o que acontece aqui com a PEC 45, falando dela especificamente, tá? Quando você fala de valor adicionado, e a própria PEC 45 traz isso, ela fala o seguinte: olha, o que eu quero tributar é o valor do consumo. Então, é o valor bruto de produção, né, o valor do que eu vendi. Eu vou tirar ali custo interno, vou tirar investimento, vou tirar exportação e vou acrescentar importação, que é um custo interno que eu também traria aqui para isso. Então, essa diferença entre, né, entradas e saídas, esse valor adicionado é que eu devo tributar. Lembrando que mão de obra não entra nessa distinção. Só que o problema não é só mão de obra. Quando a gente fala de incorporação, eu tenho aí, por exemplo, aquisição de terreno, eu tenho pagamento de outorga onerosa, eu tenho pagamento de financiamento bancário, e todos esses temas aqui, em qualquer das propostas apresentadas, eles não geram crédito nem de IBS, nem de CBS. O que isso significa? Se cerca de 40% do custo, né, nosso de produção de uma incorporadora está atrelado a terreno, outorga e financiamento bancário, e essa é uma média que a gente apurou, eu não tenho direito de crédito sobre 40% do meu custo de produção. Portanto, 40% do meu insumo não vai gerar crédito.
eu desvirtuo, nesse sentido, o conceito de tributação sobre consumo. Né? E é aí que a gente tem batido muito na necessidade do setor imobiliário ter uma tributação adequada. O próprio CECIF, que é quem fez a PEC, né, o texto da PEC 45, traz essa necessidade também, falando consumo de serviços imobiliários, seja utilização de imóvel residencial ou comercial, ele apresenta tais especificidades que distingue ele de outros objetos de tributação, como bens e serviços. Ele mesmo fala que isso tem que ser diferente. Então, a gente precisa olhar para isso, precisa ser diferente. Olha o impacto, se a gente fosse aplicar a PEC 45 numa operação, e isso é um caso real, tá, gente? A gente fez esse estudo, junto com essa empresa Inovar e com o Secov. Olha o impacto que isso gera para esse empreendimento aqui, no empreendimento padrão, residência de médio padrão, né? 2 torres. Na tributação atual, esta empresa pagou cerca de 30 milhões de reais de imposto. Na tributação no sistema do IBS da PEC 45, passaria a pagar 54 milhões de imposto nessa operação. Você tem um aumento de carga fiscal de 78%. E quem que vai pagar isso? O consumidor final. Isso interfere no preço do produto. E aí a pergunta é, será que vai fazer sentido produzir algo com esse custo fiscal? Eu vou ter consumidor que vai querer comprar isso? Um outro caso, aqui um caso de alto padrão, de 17 milhões, a gente pulou para 37 milhões. Um aumento de carga tributária de 114%, feito num caso específico, olhando todas as regras aí aplicadas no sistema atual e no sistema da PEC 45. PEC 110. Né? Então, só fazendo um resumo aqui para vocês. O impacto que a gente enxerga na PEC 45 é gigantesco para o nosso setor. E a gente tem trabalhado junto ao deputado Aguinaldo, junto ao deputado Baleia Rossi, para tentar mostrar que o nosso setor precisa ter um tratamento adequado. Já declarado, inclusive, pelo presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, que isso é necessário efetivamente para o nosso setor. A PEC 110, a gente já conseguiu avançar um pouco mais. No relatório apresentado em dezembro de 2019, o relator, o senador Roberto Rocha, trouxe já a possibilidade de excluir da incidência do IBS, tá? As atividades relacionadas à incorporação imobiliária, à intermediação imobiliária e a loteamento, e também aquelas sujeitas a transações, à tributação do ITBI. Então, isso já foi incluído no relatório da 110, o que é um ótimo passo para que o setor tenha aí efetivamente uma tributação adequada de suas atividades. Tem um ponto, como lá na 110 é um IVA dual, o relatório veio falando, olha, você não precisa pagar, né, o IVA em âmbito estadual, mas o federal, como você já paga PIS e COFINS, eu estou entendendo aqui que você talvez tenha que estar dentro dessa incidência. Nós já tivemos conversas com o deputado Raul e com o senador Roberto Rocha, mostrando a inconsistência desse raciocínio, e eu acho que a gente foi bem recebido e a gente está trabalhando para que isso seja alterado também em relação ao IVA federal lá da PEC 110. No projeto do governo, o que acontece para o setor imobiliário? A gente tem extinção de sistema... deixa eu responder, perdão, eu não respondi o Josué nas duas PECs. Josué, tanto na PEC na 45 quanto na 110, deixa de existir, em regra, o RET. Ele não vai mais existir. Não para efeito de PIS e COFINS. Talvez a gente vá ter lá um sistema só para imposto de renda e contribuição social sobre lucro. Mas este termo, essa questão do PIS e COFINS, o RET, como a gente conhece hoje, ele deixaria de existir, tanto na 45 quanto na 110. Tá? Não está isso com uma disposição clara, mas o conceito da 45 e da 110 levam a você ter essa conclusão de que eu deixaria de ter o RET e passaria aí
a estar sujeito a essa nova tributação. Na 45, naquele formato, né, na regra geral, como todo mundo, e na 110 a gente teria um tratamento que eu reputo como adequado, não tributando, e a gente vai ver que outros países também vão nessa linha. No PL do governo, como é que está funcionando? Fica extinta o regime cumulativo de PIS e COFINS, ou seja, o 3,65 deixa de existir, não vai mais existir. Passa a existir só a CBS com uma alíquota de 12% nesse regime não cumulativo. Tá? E aí foi criada uma isenção dessa CBS, dessa contribuição, naquelas operações de venda de imóveis residenciais para pessoas físicas, exceto para quem é optante do RET, e essa isenção tem prazo de 5 anos. Vou explicar para vocês. Então, respondendo ainda a pergunta do Josué. No projeto do governo, o RET permanece. Como? Como uma alíquota de 4,12%. Mas criou-se a possibilidade de você, quando estiver vendendo um imóvel residencial para pessoa física, de você não tributar pela CBS. Então, vou colocar aquele 6,73% que a gente tem lá do lucro presumido, eu tiraria aí os 3,65% e teria uma tributação aí próxima de 3 e poucos por cento no lucro presumido. Então, as empresas, caso esse projeto vá para frente, quem vende imóvel residencial para pessoa física, talvez tenha que pensar se faz sentido optar pelo RET do ponto de vista fiscal. Porque a tributação no lucro presumido, neste caso aqui, vai ficar mais favorável do que o próprio RET. Tá? Isso é um ponto importante. Ainda no PL do governo, existe uma dúvida, porque ele fala em imóveis residenciais. Essa isenção, que tem prazo de 5 anos, ela fala em imóveis residenciais. E a pergunta que se faz é, loteamento é imóvel residencial? Eu tenho para mim que isso está claro, mas pode gerar dúvida, e como pode gerar dúvida, a gente já fez um questionamento também para a Receita Federal, para a Vanessa Canado, nesse sentido, para que ela esclareça esse tema do loteamento. Locação de imóveis, será que vai ser tributado pela CBS? Por que essa pergunta? Porque a forma como foi, a intenção do governo me parece clara que sim, mas o texto apresentado pode gerar dúvidas sobre isso, especialmente porque ele fala de bens e serviços. Existe uma consolidação de entendimento jurisprudencial de que locação não é nem bem nem serviço. Né? Eu não tenho aí essa operação tributada nem pelo ICMS nem pelo ISS hoje. Então, será que eu estaria ali dentro desse fato gerador do BTS? É uma dúvida e talvez é uma discussão que possa gerar. Mas certamente é a intenção do governo tributar a operação de locação. Isso, inclusive, dito de forma declarada em algumas manifestações. E, em havendo essa tributação, a dúvida que fica para a gente é se vai ter uma regra de transição que vai dar crédito sobre os ativos, né, sobre os imóveis que já estão no ativo da empresa. Porque, como eu não comprei esse imóvel, quando eu comprei, não tinha nota fiscal, e o que vai me dar crédito é a nota fiscal, como é que fica esses imóveis que estavam lá no ativo da empresa? Isso é importante a gente debater e questionar o governo sobre isso. Compra de imóvel de pessoa física, não vai dar crédito. Então vai gerar aquele mesmo problema que eu apresentei lá para vocês da PEC 45. Eu vou ter incremento de custo por conta disso. Contrato de longo prazo. Como é que vai ficar? Sistemas de BTS, eu vou ter regra de transição ou não vou ter regra de transição? Isso também é algo importante para a gente acompanhar. Prestação de serviços de construção, né, para SPE, optantes do RET, ou que tenham isenção, né, esses casos, né, a empresa que é construtora e prestar serviço para uma empresa, uma SPE, que está no RET ou está usufruindo dessa isenção da CBS, ela não vai conseguir repassar o crédito dessa CBS. O que isso significa na prática? Aumento de custo tributário para a operação. Então, vai ter uma discussão sobre preço e aumento desse custo. Isso vai impactar
no nosso custo de produção dessas unidades. Então, isso é fundamental a gente entender e olhar, e eu recomendo, sempre falo isso, fazer simulação com a atividade de vocês. Olhar e tentar simular o que aconteceria no teu negócio, para que vocês entendam que isso pode trazer e gerar de problemas, ou até mesmo de benefício, e saber como pressionar, seja via essas entidades de classe, ou até mesmo interagindo diretamente com um deputado lá em Brasília, ou com um senador, para mostrar a necessidade de adequação do projeto, caso isso... Eu não estou falando, viu, gente, quando eu coloco isso, deixar muito claro, não é para ficar lá defendendo interesse próprio, mas é adequação. O que eu tenho visto muito, e tenho conversado muito antes da nossa conversa aqui, eu estava numa outra reunião com o pessoal da CNI, as empresas, elas têm, mais às vezes, olhado para isso com um olhar bastante, vou chamar, patriótico, no sentido de saber assim, olha, ok se eu tiver que pagar mais, eu só preciso saber a regra do jogo e como é que isso vai funcionar. O que não dá para acontecer é um sistema desvirtuado, um sistema que gere uma distorção tamanha que impeça a operação. Isso é que não pode acontecer. E é isso que vocês precisam olhar na atividade de vocês. Ainda sobre esse tema, né, de adequação da tributação, seja pelo CDS ou pela IBS, com o nosso sistema imobiliário, tem uma outra questão. As nossas operações de compra e venda de imóveis, elas já são tributadas pelo ITBI. Então, tem uma discussão aqui se eu não teria uma dupla tributação nessa operação. De novo, vou usar aqui uma nota técnica do CECIF, que foi quem concebeu o texto da PEC 45. Eles dizem lá na nota técnica número 5, idealmente esse modelo de IVA deveria vir acompanhado da revogação do ITBI. Bom, se eu já pago isso lá no ITBI, me parece claro que até por própria recomendação do CECIF, e em não havendo essa revogação do ITBI, eu não deveria ser tributado por uma CBS ou por um IBS em compra e venda de bem imóvel. Então, acho que isso é um ponto também bastante importante. Seguindo aqui com vocês, experiência internacional, né? Como é que funciona isso lá fora? Acho que sempre me perguntam isso. Praticamente todos os países têm um tratamento que eu chamo de adequado, específico para o setor imobiliário. Ou não tributa, ou é opcional para essa tributação de consumo que a gente está falando, né? Ou CBS ou IBS. Então, por que o Brasil vai numa linha diferente? Não faz o menor sentido. Será que não vamos olhar o que está acontecendo com a experiência internacional? E muitas vezes, quando eu coloco isso, especialmente, né, quem defende a tributação da atividade imobiliária pelo IBS, cita o exemplo da Nova Zelândia, dizendo, mas na Nova Zelândia, que tem lá uma legislação 4.0, última geração sobre esse tema, eles tributam. Fato. Só que a Nova Zelândia não tributa imposto sobre herança, ela, em regra, não tem imposto sobre ganho de capital, não tem tributação local, não tem tributação sobre folha, não tem tributação sobre seguridade social. Então, assim, não posso olhar para um item de um país para falar, eu vou copiar este item e sem olhar o resto. Tem toda uma sistemática que dá suporte para possibilitar e dar simplicidade à tributação sobre consumo lá. Se optou por isso, nesse formato. E a gente não tem essa mesma situação aqui no Brasil. Então, não posso copiar um pedaço só de uma legislação. Portugal, que tem uma legislação ou uma cultura muito mais próxima do Brasil, ela diz o seguinte, olha, que a atividade de compra e venda e locação de imóveis não é tributada pelo IVA. O que eles adotam? Né? Eles adotam um sistema de isenção. Né? Então, eu pago, né? É parecido esse sistema com o sistema do projeto do governo, tá? E o governo andou bem nesse sentido, para imóveis residenciais. Né? Então, lá se adota isso. Mas lá também é aplicado para locação, não só para compra e venda de bens imóveis. Lá em Portugal, a atividade de construção de moradia ou reforma tem uma alíquota reduzida. Você tem mais de uma alíquota nesse sentido.
A Mariana acho que está fazendo uma pergunta aqui, com uma matéria de alguns dias tratando sobre a reforma compositiva, porém vejo que, seguindo assim, haverá bitributação. Olha, Mariana, a CEBIC, eu participo muito da discussão lá com o Zé Carlos e tudo mais, a proposta apresentada pelo governo, ela não é ruim, ela é uma proposta que tem boas intenções, ela é uma proposta que olhou para a necessidade de tratamento adequado do setor. Ela é, portanto, uma proposta boa, uma proposta interessante, mas ela precisa de ajustes. Ela precisa, talvez, aí de alguns temas que a gente precisa trabalhar com ela. Vou dar um exemplo para você. Como ela veio faseada, é muito difícil a gente dar cravar uma opinião sobre a proposta do governo sem eu entender o que vai ser a proposta de desoneração de folha. Eu preciso entender a proposta de desoneração de folha para falar, governo, andou muito bem. Naquilo que o governo apresentou até agora, me parece que está no caminho, que é um caminho interessante, um caminho que faz sentido. Talvez aí uma discussão sobre o tamanho da alíquota, acho que essa é uma crítica que é colocada, regras de transição, como eu disse, existem alguns ajustes que eu imagino, e eu tenho conversado também bastante aí via CEBIC, até mesmo com a Vanessa Canado, que é assessora do Guedes, tive uma outra conversa com ela nesse sentido, de contribuir para esses ajustes, e tenho acompanhado discussões em outros fóruns. O que eu tenho visto é assim, o governo, especialmente a equipe técnica do governo, eles estão abertos a essa discussão, né? É importante a gente levar isso para eles. E eles querem acertar, o que é interessante, o que é um passo muito bom para a gente. Então, eu diria assim para você, essa matéria que você viu faz sentido. A reforma, ela vem, e talvez aí, junto com a PEC 110, a do governo, em relação ao nosso setor, foram as que mais acertaram. A 45, a gente ainda está tentando mostrar lá que a gente precisa ter um tratamento adequado. Nessa linha merece elogios aí, né, a proposta apresentada pelo governo. Mas isso não quer dizer que não haja necessidade de um ou outro ajuste que a gente pode apresentar. Para a gente seguir aí para perguntas e fazer um debate com vocês, enfim, eu fico à disposição de vocês, acho que cansei um pouco vocês e tentei aqui trazer os pontos principais de todas as reformas. Gente, isso é um tema que demanda uma tarde toda para a gente conversar aqui, e perto do almoço ainda se torna mais cansativo para vocês, eu imagino, mas é um tema que tem muito detalhe. O que eu queria trazer para vocês hoje na nossa conversa é mostrar para vocês que nós temos aí 3 propostas, grandes propostas que estão em andamento. Cada uma delas traz um reflexo diferente para cada um dos nossos setores, umas de um Pessoal, o Rodrigo deu uma travadinha aqui, vamos ver se ele consegue retornar com a internet para responder algumas últimas 2 perguntas. Trabalhar na conexão dele aqui, só um minutinho. Leonardo, voltei? Acho que Voltou. eu caí. Né? Foi rapidinho, voltou, tá tudo certo. Voltei? Tá. Voltou. Tá ótimo. Perdão, pessoal. Então, o que eu queria colocar, eu acho que para a gente, o mais importante é vocês terem essa consciência de que cada uma dessas propostas pode trazer um reflexo distinto para a gente. Eu tentei mostrar aqui para vocês cada um desses reflexos em cada um dos setores, mas é fundamental que vocês olhem para dentro da casinha de vocês, dentro da empresa de vocês, e reflitam e apliquem esses conceitos que estão sendo apresentados, e façam essa conversa, como a própria Mariana trouxe, via CEBIC, via Sinduscom, para trazer subsídios para que as entidades de classe possam fazer um debate técnico
e um debate apropriado para esse tema reforma tributária. E só para concluir aqui com vocês, a pergunta, né, que eu faço, a gente tem solução. Bom, você trouxe um monte de problema, trouxe um monte de tema aqui, a gente tem ou não tem solução para isso? O que eu tenho colocado como pauta, né, ou como temas que eu acho que devem ser levados em consideração para uma reforma tributária? Primeiro é falar de reforma administrativa. Acho que a gente tem que começar a reforma com a reforma administrativa. É ela que deveria pautar a reforma tributária, e não o inverso. Quero saber o tamanho do Estado, quero saber se o Estado é eficiente. Eu quero gerar comprometimento da população, mostrando que, olha, o Estado está fazendo sua parte. E aí sim a gente vai para uma reforma muito mais aderente da população. Outra coisa, trazer segurança jurídica. O que a gente quer é segurança jurídica. Eu quero ter certeza de que se eu vendo um pré-moldado fora ou dentro da obra, ela vai ter a mesma tributação. Esta é a função da Receita Federal. Né? E já tem avanços. A história, né, de a gente ter o tal do voto de qualidade agora, como desempate para o contribuinte, algo que faz, né, sentido para a gente. Mas tem muito avanço a ser feito ainda. Outro tema, não mexer em sistema simplificado. Para que eu vou mexer num sistema que está funcionando como RET, que traz segurança, é fácil de entender, eu sei exatamente o que eu estou tributando, e trazer complexidades de um sistema de tributação sobre consumo, que o mundo inteiro discute isso há 60 anos, há sei lá quantos anos, sem ter exatamente um modelo ideal. Porque mesmo o modelo adotado pela Nova Zelândia tem diversos reflexos indesejados para a economia. Então, será que essa é a melhor opção para a gente? Desoneração de encargos trabalhistas, a gente precisa liberar a contratação de pessoas, o Brasil precisa contratar gente, precisa voltar a aumentar emprego, enfim, isso é um objetivo que deveria ser buscado. E em relação a esses temas de complexidade entre ICMS e ISS, fazer uma norma nacional com regras claras que se aplicam a todos. Acho que esses são temas que deveriam ser buscados. E aí eu digo, né, que os princípios, né, os objetivos devem ser, portanto, redução de carga tributária, especialmente de folha, é isso que a gente deve trabalhar, e, portanto, e por isso o link com reforma administrativa, segurança jurídica, geração de emprego, simplificação do sistema, atração de investimento, isso é importante. E quando você faz tudo isso, a gente cria riqueza, e a criação de riqueza é que deve ser o motor da redução de desigualdade. E não a tributação, não tirar mais dinheiro da economia para redistribuir. Isso não gera riqueza. Criação de riqueza é que reduz desigualdade. E com isso, eu encerro essa parte da apresentação e fico à disposição de vocês para que a gente fale aí de temas específicos ou perguntas específicas que vocês têm. Rodrigo, muito obrigado pela apresentação, pelo tempo. Sei que é corrido para você aí, então agradeço realmente tirar 40 minutos para explicar um pouco da reforma tributária e o impacto para a nossa audiência. A gente até passou um pouco do tempo, o Romeu está aqui já para o próximo, mas eu tenho duas perguntas aqui ainda que eu acho que seria importante responder. Pode ser? Antes de passar para o Romeu. Desculpa. Não, o Romeu está aqui e tenho certeza que ele vai entender. O meu parceiro. Primeira pergunta, Rodrigo, é se você acredita que isso pode impactar no valor do imóvel. Sim, eu entendo que se você pegar... Bom, a PEC 45 eu mostrei lá para vocês o aumento de custo tributário, né, que você tem. Isso, em termos de preço de imóvel, lá na PEC 45, a gente fez um cálculo e ele vai ficar em torno aí de 20% aí, se aprovada a PEC 45, de um aumento de preço de imóvel, na forma como ela está. No PL do governo, aí já depende, a gente precisa olhar e fazer uma análise para saber, por exemplo, a possibilidade de você ter até um benefício, né, uma possibilidade de ter uma redução, pelo menos na última etapa, na medida em que existe uma isenção para imóveis residenciais vendidos à pessoa física. Na 110, como ele traz esse tratamento também mais adequado, eu acho que ele fica mais neutro nesse sentido. Mas, respondendo, sim, acho que é possível ter impacto para mais ou para menos, dependendo de qual for a reforma que for aprovada. Certo.
E vou deixar uma última pergunta aqui, achei muito boa a pergunta, inclusive, que fala assim, há um movimento de flight to quality no setor que envolve muito a questão do real estate as a service. Qual o processo tributário para esses modelos disruptivos? Coloca aqui como co-living, student housing, senior living. Perfeito, pergunta super interessante. Acrescento isso daqui, o coworking, que já é um pouco mais usado, né, mais conhecido, self-storage, enfim, nós temos um monte de coisa disruptiva aí chegando. Olha, o que acontece em relação a isso? Eu acho que a gente precisa entender que a reforma, né, o objetivo da reforma é justamente dar adequação a isso, porque quando você tem uma situação como essa, vou fazer um resumo bem rápido para vocês, vou pegar num caso aí de um co-living, um student housing aí. Se eu ofereço serviço junto com isso, eu passo a ser um cara que precisa tributar a operação por ISS, num formato, eventualmente, de hospedagem, com necessidade de cadastro no Cadastur. E se eu faço só locação e divido a operação entre operação de locação e operação de prestação de serviço pay-per-use, por exemplo, a atividade é completamente diferente. Eu vou tributar a locação e vou tributar a atividade de serviço de maneira diferente. O que significa dizer isso? Que eu trago, hoje, o modelo atual, ele realmente tem certas complexidades que precisam ser verificadas. O que eu questiono é, eu preciso mudar tudo para resolver essas complexidades? Ou será que é possível ter uma declaração, uma posição mais clara das autoridades fiscais para agregação desses modelos num formato mais simplificado? Um exemplo, o desenvolvedor de co-living, é fundamental que você separe a sua receita de locação de serviço, porque eu quero tributar o serviço e a locação sua vai ser tributada sem ISS. Simples assim. Então, a gente tem espaço para isso e é isso que tem pautado especialmente essa discussão na reforma tributária. Excelente pergunta. Rodrigo, inclusive complementando, eu mesmo gostaria de adicionar alguma coisa. Hoje temos muitas empresas que incorporam e operam, né? Seja em coworking, seja em co-living, enfim, student housing, eu conheço também, a própria YouLiving faz isso com o Juliano. Hoje, como funciona hoje? Antes da reforma? Antes da reforma, o que você tem nessa operação volto a dizer, se ele fizer venda, ele vai fazer a venda, provavelmente se ele fez patrimônio de afetação pelo RET ou no lucro presumido. Venda operacional vai tributar lá de 5,93 a 6,73 no presumido ou 4% no RET. Se ele pegou esses imóveis e está destinando esses imóveis para locação, ele tem que tomar um cuidado. Qual é o cuidado que ele tem que tomar? O contrato dele não deve trazer utilidades adicionais que não uma locação simples, que possam transfigurar ou que possam dar a entender que o que ele está oferecendo é mais do que a possibilidade de uso daquele imóvel, ou seja, eu estou acrescentando serviço para isso. Tem que fazer um contrato puro de locação. E se há interesse de agregação de serviço sobre isso, é importante que você tenha uma administradora, uma prestadora de serviço que faça isso de maneira separada, né, em um contrato separado, num formato de pay-per-use, por exemplo, tomar um cuidado com venda casada, que você possa oferecer isso ao usuário, tributando aí sim como um serviço prestado. Mas é um cuidado bastante importante que deve ser tomado. E vou dizer mais, não só do ponto de vista tributário, do ponto de vista urbanístico. Porque se você está numa área residencial, se você não for um NR, por exemplo, você pode ter um problema com isso, porque você está fazendo algo que você não pode fazer lá dentro, como disputando, vou chamar assim, espaço com um hotel, por exemplo. Então tem que tomar um cuidado com isso. Perfeito. Bom, Rodrigo, a gente até teria tempo para mais tempo não, né? A gente até teria mais perguntas, mas está faltando tempo. Eu vou pedir para o pessoal que já ainda tiver dúvidas ou tiver algum posicionamento sobre o assunto, que envie aqui para a gente pode inclusive repassar ao Rodrigo depois. E o Rodrigo, inclusive, foi entrevistado pelo Henrique numa matéria sobre reforma tributária
está no site da Smarts, ficou muito legal a matéria. A gente tem, inclusive, opinião de incorporador nesse material, então eu convido a todo mundo para que... Eu vou mandar o link aqui na sequência, no chat, para o pessoal ler essa matéria. E, de qualquer forma, se tiver ainda algum questionamento, algum posicionamento que gostaria de compartilhar com o Rodrigo, peço para enviar aí e a gente repassa ele. A gente vai fazendo essa ponte aí. Pode ser, Rodrigo? Pode, tá ótimo. Fico à disposição de todos. Mais uma vez, muito obrigado aí pela oportunidade, por esse tempo, e um ótimo evento a todos aí. Um abraço, bom final de semana. Valeu, Rodrigo. Bom final de semana e obrigado pelo tempo. Obrigadão, um abração.